Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você hoje com um tema muito interessante, de certa forma polêmico, que mexe com os nossos sentimentos, coração. Fica ligadinho que você vai aprender bastante. Ó, já tá aqui meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar, interagir, bater papo. É sempre uma alegria dividir esse espaço com você também, tá bom? E deixo aqui minha gratidão com todo o carinho que recebo daqueles que acompanham e gostam do Vejam Só, tá certo? Deixa eu apresentar os meus convidados para a gente já iniciar a nossa conversa de hoje. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios, com muita alegria, para, na verdade, dar seguimento a um tema que eles começaram dentro de um outro debate, né? E agora nós vamos nos aprofundar nessa questão de maneira mais específica. Recebemos hoje o pastor Aleph Lopes, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Aleph, graça e paz, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, alegria recebê-lo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, Deus abençoe, obrigado pelo carinho mais uma vez, pela deferência ao reverendo Tiago Naruzzi, Deus abençoe o programa Vejam Só, que sem dúvidas é o maior programa de debate bíblico da televisão brasileira. A gente fica muito feliz e, só é o maior, o melhor por causa dos nossos convidados, tá bom? Esses daqui são feras e nos ajudam demais. Eu tenho certeza que hoje vai ser um debate de muito conhecimento. São duas feras da teologia que Deus tem abençoado e tem crescido no conhecimento. E eu sou um privilegiado de poder aprender aqui aos pés de vocês. Aqui vai ser demais. Bom, para a gente começar, eu vou pedir as referências da igreja, pastor Aleph, Muito bem. por favor. Nós congregamos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Doutor Fon, número 140, bairro Belenzinho. Pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no Brasil. A igreja sede, né, do Ministério do Belém, na Doutor Fon. Inclusive, semana passada, fui fazer uma compra num supermercado próximo da igreja. Estou ali na fila do mercado. Nas redondezas. Minha irmã falou comigo, a irmã Mariana, que congrega lá na sede, né? Inclusive, um abraço, viu, Mariana? Obrigado pelo carinho, foi super carinhosa comigo. Ali na fila do mercado, ali, a gente conversou um pouquinho, fica aqui meu abraço, meu carinho, a irmã que congrega lá no Belém também. Eu falei para ela, o pessoal do Belém vai direto lá no Vejam Só e são bênçãos. Pastores, homens de Deus muito capacitados. É uma referência aí no nosso evangelicalismo nacional. Um abraço a toda a galera do Belém também. Sido bênção. Pastor Aleph, vamos falar rapidinho aqui do material que o irmão trouxe, por favor? Muito bem. Esse é o terceiro livro da nossa autoria, para a glória de Deus. Já é a quarta vez que estamos aqui, já está na hora de pedir música, né? Louvor. E na oportunidade já tivemos a grata satisfação de apresentar a escatologia, compreendendo os mistérios do fim. Na segunda oportunidade, guia prático de interpretação bíblica, história, processo e propósito. E esse terceiro livro, homilética, pregando com excelência. O que é a pregação, história da pregação, texto expositivo, temático, textual, um pouco da história da retórica, oratória e homilética, aplicando ali os conceitos básicos para o bom andamento e êxito da pregação do Evangelho de Cristo. Benção, fica aqui a indicação também. Se você tiver interesse no material, os contatos do pastor Aleph já apareceram. Ficaram salvos no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, e você manda uma mensagem para ele lá, fala que viu aqui no programa, que ele te passa todas as informações para você ter acesso ao material também. E desconto. Vejam Só, tem desconto. Aí é benção. Aqui, para pedir música, tem que ser da harpa e tem que cantar um trechinho. Topa ou não? Vai passar? Topa! Então, depois nós vamos preparar aí, nós vamos separar um trecho aí da harpa cristã, ele vai ter que cantar, e vai dar só a introdução. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Benção boa, pastor Aleph, benção. Que legal, muito bom. Seja bem-vindo, meu irmão, vai ser benção. Obrigado. Para completar aqui a nossa trinca aqui no Vejam Só de hoje, nós recebemos o reverendo Tiago Naruzzi, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Tiago, graça e paz, seja muito bem-vindo. Sempre uma alegria recebê-lo, meu amigo. Obrigado, Zeca. Eu que agradeço o convite, né? Sempre tão generoso. E como já foi dito, né? É uma alegria também estar com o pastor Aleph, sempre muito educado, cordial. E um grande homem de Deus, em especial no que diz respeito ao conhecimento teológico, né? Sim, sem dúvida. Como você já disse, é um tema caro para algumas pessoas.
E eu espero que, mais do que uma disputa de certo e errado, a gente consiga esclarecer e apresentar os fundamentos dos quais nós partimos, né? Das nossas afirmações. Cara, em muitos aspectos o tema ele é sensível, mas ele parte de uma perspectiva que eu costumo falar sempre quando a gente fala de teologia, que via de regra a gente tende a analisar pela nossa ótica, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, quando a gente fala justiça de Deus, via de regra não é de Deus, é a nossa. É a nossa justiça. E esse tema, às vezes, vem pela nossa ótica também, pelo coração e tudo mais. Teologia não é simples, a teologia não é simples. A própria definição de termos é extremamente difícil. Nossa, demais, demais. Eu falo Exatamente. eu falo isso para os meus alunos, eu falo... A gente tende a ser muito audacioso como estudante de teologia, querendo entrar em coisas que não são fáceis, não são fáceis. Mas Deus vai dando graça. Tiago, informações da igreja para quem nos assiste. Bom, vamos lá. Nós estamos ali no Alto da Lapa, na rua Doutor José Elias, 67. Temos culto todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 18h30. Você que está ali pela região, venha nos conhecer, vai ser uma grande alegria recebê-lo, tá bom? Cujo pastor presidente... Pois é. Tá de férias, né, dos debates. Ele tá demais, cara. Ele tá demais. Reverendo Lucas Rezende, um abraço, viu, Lucas? Obrigado. Viu? Você é sempre muito carinhoso, mas tá de férias. Agora ele só quer... Rapaz, ele quer saber de apresentar. Já tá em outro nível, né, um homem, né? Sim. Já tá em outro nível, um homem. Um beijo, meu irmão. Muito carinhoso. Saudade daquele sotaque mineiro. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele foi um canal de bênção, né? Para que eu também tivesse aí a oportunidade de estrear aqui no Vejam Só. Então, eu sou muito grato. Ele fez bem, ele preparou os discípulos dele, né? Pois é. Ele preparou os discípulos. Foi bem, ó. Os contatos do Tiago também já apareceram, vão ficar claros para você. Chega por lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Não se assuste, tá bom? O Tiago tá com uma tossinha aqui que tá persistente, mas ele gentilmente... Já fez os exames, tá tudo bem, né? Não fiquem preocupados. Tá tudo tranquilo. Daqui a pouco nas postagens, todo mundo doente também, né, Água? Meu Deus. Dei brinco. Mas ele gentilmente manteve aqui aceitando, né, o nosso convite, está aqui, vai nos ajudar. Bom, vamos colocar na tela aí o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre aqueles que morrem na infância e tentar entender o destino eterno desse. O tema apareceu em um outro debate, que os dois estavam aqui, em algum momento o Aleph acho que comentou alguma coisa, aí o Tiago respondeu, eu falei, não entra nisso que nós vamos marcar, e hoje nós estamos aqui para poder falar. Então, eles vão responder a pergunta tema, eu vou abrir a enquete e depois a gente entra aqui no debate, então. Vamos lá, Aleph, de maneira introdutória, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Excelente pergunta e sem sombra de dúvidas, caro à nossa audiência, pelo fato de que tratamos dos infantes, daqueles que nasceram e não puderam confessar a sua fé em Jesus Cristo. É importante ressaltar que a justiça de Deus, ela é aplicada em Cristo pelo seu sacrifício, e nós cremos piamente, segundo o contexto que nós vamos trabalhar hoje, dentro do contexto do Antigo Testamento, o Novo Testamento, patrística, aplicado na teologia, de que todo infante, pela graça de Jesus Cristo, está garantido pela justiça aplicada de Deus em Jesus Cristo. Por quê? Nós tratamos a respeito, diferentemente, obviamente, e já vou iniciar com a devida vênia ao pensamento calvinista, que, obviamente, é um contraponto aqui, mas isso se faz necessário para o crescimento. Nós acreditamos piamente que, através da expiação ilimitada de 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, é aplicado a salvação aos infantes, porque nós vamos tratar a respeito deste tema. No caso ali dos infantes, entram outros grupos também, daqueles que, por alguma questão, não têm... Deficiência intelectual. Condição de professar sua fé. Né? E, naturalmente, Zeca, se me permite, já nessa introdução, é importante distinguir e ratificar que toda criança nasce culpada, toda criança nasce devido ao espectro do pecado de Romanos 5:12 e Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é ponto, afastando todo pelagianismo, porque nós cremos que todo ser humano em si, nascido na carne, é culpado. Porém, diante de Jesus, a justiça é aplicada aos infantes de forma sobrenatural. Isso se chama graça.
Boa. Vamos lá, Thiago, quero ouvir a sua resposta aí também, a pergunta tema. Bom, vamos lá. A resposta, ela depende. Por quê? Porque nós vamos fundamentar essa resposta se essas crianças são ou não são eleitas, né? Diferentemente de outras tradições que vão calçar, por exemplo, a segurança dessa salvação no estado de inocência, nós não defendemos essa questão. E justamente, então, acho que o primeiro ponto que nós vamos discordar é o aspecto antropológico. Porque para nós, como já bem disse, né, o pastor Aleph, todo ser humano, indistintamente, nasce culpado, logo condenado. Estávamos até conversando aqui nos bastidores sobre a percepção arminiana acerca desta restauração que a graça preveniente provê. Diferentemente do calvinismo, eles entendem que a graça preveniente restaura a justiça original. E ao restaurar a justiça original, tira a condição de condenação. Até trouxe aqui uma citação, só a título de introdução, de Armínio. Está nas obras, né, de Armínio, publicada pela CPAD, volume 1, página 289. Ele diz assim, inclusive tem um acréscimo lá, tá? O pecado original não condena nenhum homem. E a gente poderia só debater só sobre essa afirmação aqui. Em todas as nações, todas as crianças que morrem, sem nenhum pecado, são salvas. Perceba que, já nessa afirmação, não sei se é a posição do querido pastor, mas a posição de Armínio, ela é muito semelhante à posição pelagiana, de neutralidade do homem. Por que eu digo isso? Para nós, a culpa foi imputada, transferida. Para Pelágio, ela foi imitada. Nós imitamos. Isso. Então, são os atos que nos condenam. Desenvolvida, né? Exatamente. Até depois, eu não quero tomar muito tempo inicialmente, mas eu trouxe aqui uma explicação do próprio Armínio, quando ele diz que ele não se vê, ele acha inapropriado, né, nomenclaturas, tais como pelagianismo ou semipelagianismo, mas eu gostaria de trazê-lo à baila justamente para que a gente já inicialmente reflita sobre a sua concepção de quem é este homem ou quais são os efeitos da queda. Porque tudo vai começar daí a discussão, né? Desse ponto também tem detalhes, né? Tem uma marcação para essa idade da consciência, pastor Aleph? Como vocês definem isso? Muito bem. Eu gostaria de tratar a respeito da idade da consciência um pouco adiante, porque eu só queria tratar a respeito da fala do reverendo. Não, então pode ser? Responde objetivamente a idade e depois eu chamo a enquete e a gente Se tem uma volta na idade fala. de inocência Isso, ou de consciência. Quando que rompe isso? Então, nós temos 3 tipos de questões aqui. A psicologia moderna, dentro da teologia bíblica, e a questão, obviamente, natural, do desenvolvimento de cada criança dentro da sua percepção social. Mas é importante ressaltar que não temos, biblicamente, uma certa questão de idade da consciência. O que nós temos? Nós temos o vislumbre da aplicação da graça preveniente no indivíduo, mas a consciência, dentro da filosofia, é o ser do indivíduo nas suas consequências. E o que seria, na metafísica? É um indivíduo em si. Dentro da teologia, a consciência aqui se aplica simplesmente à vontade pessoal do indivíduo. Obviamente que toda criança nasce já inclinada para o pecado. Aproveitando o ensejo, quando Armínio trata a respeito do pecado em relação às crianças, ele está falando a respeito da voz passiva, relacionada ao quê? Que a criança, ela recebe a herança pecaminosa, mas não pratica o pecado conscientemente. Ponto vencido. Depois eu posso até mostrar o texto, se me permite, até em Romanos capítulo 3, versículo 23. Sim. Ali está testando, ou melhor, tratando a respeito da voz ativa, quando o indivíduo, o sujeito, pratica a ação, e não passiva quando ele recebe a ação. Seria um marco da consciência. Para batismo, com quantos anos internamente na igreja pode ir? Vocês têm lá essa limitação? Perfeito. Antigamente era a partir dos 16, agora a partir dos 12. 12. Já temos aí uma questão interessante.
Na IPB, eu não lembro, não sei de cabeça, Tiago. Tem Eu acredito uma que relação com a profissão de fé? Não, na verdade vai depender muito Batismo do dos conselho, infantes né? Daquela também, né? entrevista que se Então, faz. até que fique claro Profissão que de fé, né, Esther? na IPB batiza criança, Criança, exato. mas eles têm a figura da pública profissão de fé, que seria a mesma ideia do batismo na Assembleia de Deus. Na Assembleia apresentamos. Isso, quando criança. Isso. E depois batiza. Batiza na idade já e o da batismo consciência. é uma decisão da pessoa, não é isso? Exato, porque crê e for batizado. Isso. Na IPB, batiza quando criança, que é o sinônimo do apresenta na Assembleia, e depois, já na idade adulta ou da consciência, faz a pública profissão de fé. Lá tem idade? Não necessariamente, né? Eu acho que a questão do bom senso do conselho, analisar ali, porque a gente faz uma entrevista para entender quais são as motivações, se de fato existem evidências, pelo menos dentro dos aspectos humanos, né? De uma genuína fé, de uma vontade que parte da própria pessoa, do infante, da criança, e não dos pais, assim por diante, né? E se me permite, os senhores acreditam que o batismo santifica a criança? Santifica Isso. ou salva? Santifica. O batismo santifica. Exatamente. É um meio de santificação, né? Perfeito. Separação. Né? Porque até colocar para na definir família da aliança, né? Os senhores falam, eu respondendo aqui, já me colocou no debate. Por favor. Fica quieto. Mas é a ideia de colocar na família, né, da aliança, né? Do pacto e tudo mais. Bom, porque se a gente trata como um sacramento, os efeitos contidos ali também são sacramentais no sentido da santificação, né? Ordenança. Bom, deixa eu colocar a enquete para a gente voltar. Perfeito. Inclusive, já vamos voltar com o seu comentário sobre a fala Por favor. Do reverendo Tiago. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e acesse as nossas enquetes. Põe na tela aí a pergunta que nós colocamos lá para o programa de hoje. A justiça de Deus garante salvação às crianças que falecem, que morrem, né, sem antes de chegar a essa fase da consciência? Vamos ver as respostas? A primeira delas, sim. Deus é misericordioso e acolhe as crianças. Segunda resposta, não. Precisa crer, né? Eu até estava falando com o Tiago aqui, que é a ideia ali do crer do eleito, né? Precisa ser eleito para ser salvo, né? Para a gente ter a opção calvinista. E a última, eu não sei. A Bíblia não explica isso claramente, tá bom? Então vai lá, vote, escolha uma das opções. O resultado dessa enquete é óbvio, né? Mas tá aí para você, tá bom? Vai lá, vote e participe, tá bom? Pastor Ali, vou devolver a palavra ao irmão, então, para fazer os comentários na fala do reverendo Tiago, por favor. Muito bem. A questão do batismo, biblicamente falando, não santifica, porque o que santifica é através da palavra e da oração, pelo Espírito Santo da verdade. O batismo é um ritual simbólico que trata a respeito da morte do indivíduo e a ressurreição do mesmo. O próprio Cristo não ensina isso. E também os apóstolos, e nas cartas paulinas em especial, na doutrina, na dogmática, não aplica-se. Apenas o que nós conseguimos compreender na história da igreja é na patrística, alguns pormenores relacionados ao pedobatismo, que é o batismo dos infantes. O que a Bíblia nos informa em relação à salvação dos indivíduos? Nós temos, por certo, que os infantes, segundo o contexto bíblico, alguns versículos poderemos citar inicialmente e depois trabalhar eles. Mateus capítulo 19, versículo 14. Deixai vir a mim os pequeninos, paidion, que é um plural grego para crianças de pequena estatura, bebês de colo, etc. E não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui dos tais, em grego, está no genitivo. Dos tais é o reino dos céus, pertencente. Está no acusativo. Então, nós temos aqui a expressão locada a Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo e por meio do pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porquanto todos pecaram. Então, matéria vencida, todos pecaram. Mas nós temos aqui no cristianismo algumas correntes que tratam a respeito da questão da salvação dos infantes. Importante ressaltar o batismo na infância. Garante a salvação do infante, nessa linha de pensamento, que até o reverendo acabou de citar. Obviamente que ele não defende isso, acredito eu, que essa linha de pensamento aplica que através do batismo a criança é santificada, posição sacramentalista pedobatista. Segunda questão, a fé dos pais garante a salvação da criança. Aqui é um perigo também porque tratamos a respeito do mérito do homem, não em si de Cristo. Todo infante, a terceira, é salvo porque a obra de Cristo apagou a culpa de Adão. E o quarto, todas as crianças herdam a culpa de Adão, apenas não lhes é imputado imediatamente.
mas apenas quando a pessoa chega ao estado pleno da consciência. Dentro da psicologia moderna, nós temos 3 vertentes relacionadas ao estado da consciência. Não existe uma coesão, mas alguns defendem uma linha 7 anos de idade, estado da consciência, a segunda linha, 9 anos, e a terceira linha, 12 anos a 13 anos. O pensamento rabínico, ele emprega a idade da consciência entre os 12 e os 13, em especial o bar mitzvah, que é aplicado a o filho do mandamento relacionado ao menino. E também, dentro da questão moderna, nós acreditamos que a criança tem a idade da consciência relacionada às suas atitudes, como se diz, no vislumbre do pensamento pessoal de que já sabe o que é certo e o que é errado. No contexto bíblico, em especial de Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 39, alguns, na patrística, empregam que a idade da consciência é dos 20 anos para baixo. Obviamente que eu não defendo isso, mas conforme o texto aplicado no contexto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem e nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Isaías capítulo 7, versículo 15 ao 16, trata a respeito do menino saber rejeitar o mal e escolher o bem. Romanos capítulo 7, versículo 9, que trata a respeito do apóstolo Paulo na sua carta paulina, na chamada Evangelho das Epístolas Paulinas aos Romanos. O reverendo Hernandes Dias Lopes declarou o Everest da teologia paulina. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Paulo aqui fala claramente do período da sua infância e que ele não conhecia a lei. E quando falamos de lei, falamos no contexto da consciência aplicada. Boa. Bom, vamos lá. São muitas coisas, né? O pastor disse que o batismo, na verdade, embora não seja o tema, mas deixa eu só trazer a contra-argumentação aqui. Não é de purificação. Todos os batismos, sem exceção, todos, do Antigo Testamento apontam para uma purificação. Todos. Quando você vai para Hebreus capítulo 9, versículo de número 10... Ritualística, né, pastor? Purificação. Quando a palavra está lá, abiluções, sabe qual é o termo grego que está lá? Abiluções? É. Não. Baptismóis. Então, o batismo, para que os ouvintes entendam, é sim um sacramento, o batismo é sim purificação, porque do contrário, a gente vai ter que, tanto que, por algum motivo, não se colocou aqui, que não passavam de comidas e bebidas e diversos batismos apontando a purificação. Por algum motivo, intencional ou não, que não existe neutralidade, até dos tradutores, eles optaram por abiluções. E pergunte aos ouvintes se alguém sabe o que é abilução. Ninguém sabe. Mas é a tentativa de desacralizar o batismo, que era de purificação. Primeiro ponto. A questão do acusativo do genitivo. O texto está no acusativo. Lá toi. Eu não lembro agora qual é a palavra. Depois eu abro aqui. Falo basileia tu uranum. A expressão ali não é tu. É tom uranum, tá? Tom. E essa classe gramatical não vai afetar a nossa discussão, né? Mas antes de eu trazer a citação de Armínio, deixa eu só então fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se o senhor sustenta que o texto de Deuteronômio 1, 39, é um texto que vai embasar a salvação de crianças. O senhor sustenta isso? Com certeza não. Eu só dei o vislumbre do contexto histórico relacionado à patrística que alguns acreditam. Tá. Qual a interpretação do senhor? Por que o senhor citou esse texto, então? Por causa da idolatria do povo que estava naquela geração. Mas aí o senhor citou que as crianças, apontando que elas seriam salvas, entrariam na terra. Eu só peguei... Ali o texto é claro, né? Que a questão do Senhor Deus falar ali em relação da inocência das crianças que não praticaram de forma consciente aquela idolatria. E qual a relação com a salvação? Porque o nosso tema é se os que morrem na infância são salvos. A relação com a salvação é que o Zeca perguntou para mim qual é a idade relacionada à consciência. Eu apliquei 3 questões: teológica, patrística e histórica. Nesse sentido, eu peguei apenas o texto de Deuteronômio para fazer um fundo histórico para a questão da era patrística, que alguns defendem dessa parte, que eu não concordo, de 20 anos para baixo, ainda a inocência.
Então vamos lá, Só vamos trabalhar só uma esse... questão para o telespectador compreender. Esse Eu não defendi. texto é complicadíssimo, embora o pastor tenha aqui pelo menos dito que não defende ou a salvação com base nesse texto. Sabe por quê? Sim. Porque se a argumentação, e geralmente é um texto que se usa, né? Mas o senhor entendeu, né? Sim. Perfeito. Geralmente as pessoas usam esse texto para dizer, ó, eles não vão entrar, mas as crianças entrarão na Terra Prometida porque são inocentes, não tiveram discernimento de bem e de mal. E aí apontam como um caminho para a defesa de que crianças são salvas automaticamente por conta do estado de inocência. Foi isso que o senhor trouxe, né? Estado de inocência, uma base. Naquele contexto, né? Aí eu pergunto... E ali é literal. Terra qual? Terra Prometida, tá. Literal para Canaã. Né? Isso, aí eu pergunto, Moisés foi salvo? Moisés, pensando no contexto do Antigo Testamento aplicado ao Sheol, seu de Abraão, com certeza. Por isso que esse texto não serve, porque ele não entrou na Terra Prometida. Sim. Se usar esse texto para fundamentar que as crianças foram salvas, porque elas entram... Exatamente. Tá bom. Nós estamos num problema, porque Moisés não entrou. Não, pastor, com muito respeito, não estamos nesse problema. Por quê? Porque o texto está falando relacionado às crianças que entrarão. Tá. Nesse contexto aqui, Deus está falando para um povo que ainda não entrou. Não, pelo que eu estou entendendo, o Tiago está fazendo só uma analogia. Isso, uma analogia. Sinônimo, porque geralmente usam-se esse texto, né? Com salvação. Para mostrar, ó, tá vendo? As crianças entraram. Deus os levou porque eram inocentes. Só ratificando pela segunda vez. Eu não estou defendendo isso. Sim, entendi. A gente entendeu. Mas eu acho que a problemática que ele está levantando, a partir da utilização do texto, é que o texto indica que elas entraram por consciência. Porque não tinham consciência. Que é a mesma ideia que o irmão defende da salvação. Que elas são salvas porque elas não têm consciência do pecado ainda, não está imputado. Não, de forma alguma. Eu ainda nem entrei nesse tema ainda. Nós vamos discorrer, né? Ainda vai entrar nisso. Eu nem vai defender isso. Né? Eu só trouxe esse texto porque o pastor citou e geralmente as pessoas, não o senhor, mas outras pessoas usam, né, para defender essa ideia. Mas de forma errônea. Isso, claro. Porque se você pegar alguns outros textos, você vai ver ali a questão... basicamente em Deuteronômio, em Êxodo, alguns textos relacionados à fase de 20 anos para baixo, que não havia a culpabilidade relacionada à liturgia e ao serviço militar de Israel naquela ocasião. Até a ideia de consciência ou não, pelo menos no termo ou no conceito semântico que o pastor está usando, ela advém de uma ciência pagã, né? Até a ideia de consciência ou subconsciência. Isso aí são teorias. Tá. É difícil a gente trabalhar essa questão, mas eu queria perguntar o seguinte, né? Até para que a gente aprofunde e talvez chegue aí, fique mais claro aos ouvintes as nossas discordâncias, porque é antropológica. É antropológica a nossa discordância, né? E é uma curiosidade cara. Em que momento, então, essa pessoa que, segundo o pastor, carrega culpa se torna condenada? Porque, pelo que eu entendi, existe uma distinção entre culpabilidade ou eles são inocentes. Não, são culpados. São todos culpados. Tá. Então a culpa não é passível de condenação? A culpa é passiva de condenação porque o pecado é original, que é herdado por extensão e não por intenção. Porém, o que acontece? Nesse contexto, eu só estou apresentando um fundo histórico para o quê? Porque a patrística, é muito bom até pontuar essa questão, que a patrística não é inerrante. O que é inerrante é a Bíblia. As institutas de Calvino não é inerrante. O que é inerrante é a Bíblia. As obras de Armínio não são inerrantes. O que é inerrante é a Bíblia. Então, dentro desse ponto, nós temos, por certo, a defesa de que a graça suficiente, aplicada à graça preveniente, segura a morte dos infantes diante de Deus. Eu não consigo, Zeca, com muito respeito, compreender um Deus sendo bondoso em exatidão, até seria outro tema do debate que nós posterior estaremos, Deus condenando uma criança que não teve a oportunidade de sequer um nascituro, né? Que no caso morre na infância, simplesmente ao inferno. Esse inferno temporal e um inferno escatológico. Tanto é que aqueles que irão ser condenados, segundo o texto de Apocalipse, capítulo de número 20, e alguns outros textos relacionados à obra, serão condenados ou julgados segundo as suas obras. Pergunta, que obra que a criança tem? Nenhuma. Por quê? O pecado é imputado, colocado diante da criança por intenção, inclinação pecaminosa, mas a obra em si
ela não tem por consciência. Isso é bíblico. Essa questão de justiça, Zé, que é complicadíssimo, porque quando a gente diz assim, né, não seria justo da parte de um Deus bondoso condenar alguém, nas palavras do pastor. Quando eu falo justo no sentido nosso, porque Deus, O que seria justo? na sua soberania, o que seria justo no contexto divino? Bíblico, Bíblico. No contexto que o senhor está defendendo Justo- que não seria justo a condenação de crianças. Justo é toda a ação de Deus, independente de qual seja. Deus é justo. E seria injusto da parte de Deus assumir o lugar de um culpado e fazê-lo inocente sem que ele merecesse? Ele praticou a justiça através do seu filho. Né? Perceba que, então, a nossa concepção de justiça, ela é muito semelhante, mas aplicada de formas diferentes e situações diferentes. Aí vai entrar o que? A mecânica da salvação, né? Não. Tanto soteriológico o tema também, porque tratamos de salvação dos infantes. Porque né? se eles usassem essa imputação de uma gratuita salvação, não só aos infantes, mas a toda a humanidade, seriam calvinistas. Porque é assim que nós fazemos. Deus, estávamos mortos, sem condições alguma de responder em fé, tanto quanto uma criança. O que nós vamos dizer é que nós não vamos trazer para a psicologia o aspecto antropológico do ser humano, porque ele, com consciência ou não, ele é incapaz de responder em fé, em atitudes de bondade. O que Deus faz? Regenera este homem. E ao regenerá-lo gratuitamente, sem nenhuma participação ou resposta prévia, Deus o salva. E ao salvá-lo, aplica a sua justiça, que é substitutiva, não é retributiva. Então, até para que a gente esclareça o que é justiça, é difícil. Eu entendo justiça como algo retributivo, justa paga. Nós somos substituídos por Deus sem mérito algum. A grande problemática do calvinismo é que o decreto de Deus decretou que o indivíduo, na sua predestinação dupla para o céu e para o inferno, o indivíduo vai para o inferno independente do que aconteça. Nisso, radicalismo, calvinismo. E, obviamente, que com muito respeito, não que seja a posição que o senhor adere, como supra, não sei, infra, mas nós temos aqui uma questão interessante. O próprio Deus, que condena, decreta que o indivíduo vai para o inferno, decreta o pecado, ele perece e ainda coloca a culpa no indivíduo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sobre a presciência. Faz a pergunta e ele vai responder no próximo bloco. Tá. Eu vou flexibilizar. Vamos sair do decreto, né? Que fique claro que eu entendo que Deus decreta, assim, todas as coisas. Mas eu vou flexibilizar para que a gente tenha ponto de contato aqui terminológico. Deus, na sua onisciência, ele não prevê que certa criança, ao se tornar adulta, o negaria, ou ele prevê isso? Então, dentro da onisciência, existe a presciência, né? Aquele termo que eu usei em Romanos capítulo 8, versículo 30, de antemão, do verbo grego prognosco, que é sufixo pronominal antecipar, gnosco de gnose, conhecer, Deus conhece antecipadamente as crianças que vão morrer na infância e as crianças que posterior iriam negar. Quando eu falo negar, nesse sentido já da consciência. Tá, mas a pergunta não foi essa, só para eu ratificar aqui. Não foi? Se Deus conhece todas as coisas. Sim. E na sua onisciência, se essa criança não morresse, porque nós entendemos que a morte da criança é um acidente? A morte da criança, se é um acidente, claro que não. É algo natural, que acontece com todos os seres humanos. E a causa primária seria Deus ou não? A causa primária não seria Deus nesse sentido. sentido. Teologia aberta. Sabe por quê, pastor? Porque Deus em si, Deus, na sua essência, é vida, é bondade, é bom, é luz, é amor. Tem vários textos que podemos Salmo tratar. 139 Porém, diz assim, o que o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos importa dizer? Que pelo pecado veio a morte. Então, naturalmente, a morte não provém de Deus. A morte provém do pecado, que é o livre-arbítrio do indivíduo mal usado. Então, Deus não controla o horário da morte de ninguém. Nós acreditamos que Deus é Senhor de todas as coisas, até porque Ele não está no nosso tempo. Ele é atemporal e eterno. O que existe para Deus não é passado, nem presente, nem futuro. O que existe é o eterno presente. Ele é Senhor. Porém, nesse fatalístico determinismo calvinista, que Ele determina, nós contradizemos essa expressão. Por quê? Porque a presciência, Deus sabendo, não significa que Ele determinou.
Ele só sabe. Ele sabe sem determinar. Quando nós falamos... Salmo 139. Nós vamos falar. Como que o senhor vai me explicar, então, isso aqui, ó? Salmo 139, 16. Texto poético. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Qual livro é esse? Quando nenhum deles havia ainda. Leu o texto? Sim. Então, nós vamos parar aí no texto. Eu vou chamar um intervalo, daí a gente volta. Senão, nós vamos discutindo, e eu não chamo o intervalo. Rapidinho, para a gente voltar aqui para completar a ideia aqui. Antes do intervalo, anota o telefone da grade que já vai aparecer aí para você. Ó. Código 11 3115 0819. Venha estudar teologia na Academia Teológica da Graça de Deus. E além disso, redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, tudo aquilo que a gente prepara, pensando em você e na sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, hoje falando sobre o destino eterno dos infantes, aqueles que morrem na infância, será que são salvos? Pastor Aleph, Reverendo Tiago, o primeiro bloco já daquele jeito. O primeiro bloco foi tão bom, que o pastor Clinton, que frequenta aqui os nossos debates, está assistindo e ele falou, parei até o carro para poder prestar atenção, porque eu estava no volante e o debate foi ficando bom e eu encostei o carro para prestar atenção. Um beijo, meu irmão. Deus abençoe. Estou sentindo falta do irmão aqui também para debater. Vamos lá continuar o debate. E esse bloco aqui ele vai ser rapidinho, né? São 20 minutos para a gente poder colocar aqui as nossas ideias. Então, vou pedir para, de novo, o Tiago ler o texto que ele finalizou o bloco anterior e colocar, então, a pergunta que ele vai fazer para o pastor Aleph. Vamos lá. Tá. Minha pergunta foi a seguinte. Se a morte é algo acidental, em que Deus não tem controle, é só um espectador, ou é Deus quem, pela sua soberana providência, delimita o tempo de vida de cada um, seja um dia, seja 100 anos? Perguntei isso com base em Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não havia nem sido feito. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Muito bem. Nós devemos tomar cuidado, em especial, com os livros sapienciais, em especial o livro poético do livro de Salmos. Por quê? O livro de Salmos também possui, se não me engano, em Sefer Tehillah, mesmo eu ler Davi, Salmo de número 18, que o Senhor montou nas asas o querubim. O que seria a soberania de Deus montando nas asas do querubim? O próprio Deus Criador montando sobre a sua criatura para executar a sua missão. Então, naturalmente, o texto ali trata a respeito o salmista, ele está enaltecendo a soberania de Deus, conhecedor de todas as coisas, e simplesmente aplicando a sua simplesmente vulnerabilidade enquanto ser humano. Aproveitando esse contexto, não que é o caso, mas alguns admiradores fanáticos de Calvino argumentam que um recém-nascido não eleito pode, vindo à morte, será condenado por causa do pecado original que passou a todos os homens, não eleito. Nós temos por certo que aqui, mais uma vez, o contraponto da expiação ilimitada, Jesus, ele não morreu apenas para os eleitos, mas por todo mundo. João, capítulo 3, versículo 16. O texto original ali não trata a respeito do mundo dos eleitos. O texto original ali fala a respeito da pessoa enquanto está no estado do pecado. Isso não tem como correr do texto. Outro texto, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, se alguém pecar, tens o advogado para com o Pai, Jesus, o justo. E o versículo 2, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas de todo o mundo. E o texto também aplicado nas Institutas de Calvino, citando Calvino, o senhor acredita piamente em todo o que está escrito nas Institutas de Calvino? Não me lembro de tudo que está escrito, mas o senhor acha... Se o senhor for pontual, eu posso dizer com toda franqueza, se sim ou se não, né? Perfeito. Vejamos o que Calvino diz acerca da salvação das crianças. Os pequeninos que recebem o sinal da regeneração
e da renovação que passam deste mundo antes de que chegarem à idade da razão, caso tenha sido escolhidos pelo Senhor, são regenerados, renovados pelo seu Espírito, como lhe apraz, segundo o seu poder para nós, oculto e incompreensível. Note que Calvino até trata a respeito do que é oculto e incompreensível. O que ele não consegue entender ou compreender ou ensinar, ele joga no determinismo fatalístico de Deus. Não, Deuteronômio 29 e 29. Outra questão. As coisas ocultas Ali não é esse pertencem apenas a contexto, Deus. né? O contexto é outro ali. Mas não dá para entrar nesse assunto, infelizmente, pelo menos agora. Em Mateus capítulo 19, versículo 13... Calma, Alex, Deixa eu responder, né? Não, mas ele perguntou ele fez várias perguntas, aí eu estou só contextualizando. Moribundo Só... hoje aqui. não, que isso, por favor, pastor, não me vamos de novo O senhor está Deixa eu só inocente responder hoje. essa primeira pergunta. Vai de Calvino. De Calvino. Eu não só, dentro dessa afirmação, tá, concordo como eu ensino essa mesma teologia. Por quê? Porque isso está fincado na antropologia bíblica. Aí eu devolvo a pergunta retórica, porque eu quero concluir, se o senhor concorda com essa frase de Armínio. O pecado original não condena nenhum homem. Como eu havia dito, Armínio foi acusado de papista, herege, pelagiano, mas Armínio, ele é o teólogo não do livre-arbítrio, mas da graça. Quando Armínio fala isso, é em relação à atividade do pecado do indivíduo na sua consciência relacionada às suas obras. Não, na justiça de Deus não existe inocentes. Na justiça de Deus todos somos culpados. Porém, em Cristo somos salvos pela graça. Ponto final. Ele flerta com o Quando eu calvinismo, falo ponto mas final, só no que diz respeito às crianças. Hein, pastor? Quando eu falo ponto final, é no sentido da minha claro, fala, fica não tranquilo. que... Já somos amigos, já. Perfeito, obrigado. Deixa eu só comentar, então, Não, o de Armínio aqui. E depois eu queria só tratar do texto que acredito que vai ajudar também a elucidar para o telespectador. Mas ele não flerta tanto, porque no caso dele, ele defende que todas as crianças vão ser salvas. Com certeza. Inocentes. Pela graça. Eu acho que não. Não, eu entendo. É que você falou, ele flerta com o calvinismo. Não, no que diz respeito à imputação de uma graça não meritória. Simplesmente. Não, sim, nesse aspecto, nesse sim. sentido. Mas é que... Porque, do contrário, para os adultos, requer... Por mais que eles digam que não é mérito, requer não só uma compreensão, se é cognitivo, é meritório. Por que alguém compreende a fé e outros não? Tá bom, nesse aspecto, sim. É muito importante. Deixa eu só concluir aqui. A gente volta. Vai lá. Eu vou falar sobre as palavras de Armínio, tá? Para que deixemos ele falar e cheguemos à conclusão. Digo isso porque muitos que se dizem arminianos sequer leram as obras, sim, né? Sim. Armínio comentando sobre o termo semi-pelagianismo. Vamos ver se de fato ele se via como alguém semi-pelagiano ou não? Em certa palestra, eu disse que seria fácil, sobre o pretexto do pelagianismo, condenar todas aquelas coisas que não aprovamos, se pudéssemos inventar semi, meio, quarto, 3/4, 4/5 de pelagianismo. E assim por diante. Entende o que está dizendo aqui, né? E acrescentei que poderia ser discutido o semi-pelagianismo não for o verdadeiro cristianismo. Com essas observações, o meu desejo não era ser condescendente com a doutrina pelagiana, mas indicar que poderia ser considerado como semi-pelagianismo, algo que não se afastasse da verdade da doutrina cristã. O problema dele é com o termo, não é com o conceito, com a doutrina em si. Pois, quando nos afastamos da verdade, a queda em direção à falsidade se torna cada vez mais rápida. Assim, afastando-se da falsidade, é possível que os homens cheguem à verdade. Olha agora, que está sempre acostumada a ser o meio entre dois extremos. Então, o problema de Calvino não é com a doutrina semi-pelagiana, é com o termo. E ele vai dizer... de Armínio. Ele vai dizer... Esta é, na verdade, a situação no pelagianismo e no maniqueísmo. Os dois extremos onde se encontra o meio termo. Qual é o meio termo? Semi-pelagianismo. Se algum homem puder chegar a um meio termo entre essas duas heresias, será um verdadeiro cristão, sem infligir nenhuma ofensa à graça, como fazem os pelagianos, ou ao livre-arbítrio, como fazem os maniqueístas. Mas quero que todos nós evitemos os nomes odiosos dessa descrição, uma vez que são empregados sem proporcionar benefício algum. Então perceba que Armínio, ele não nega que ele é um semi-pelagiano, ele não gosta do termo. E por quê? Porque a sua antropologia, com todo respeito, é pelagiana. O homem
a partir da graça preveniente, que é o que tira ele do pelagianismo, restaura a condição quase original. Porque quando nas suas obras de Calvino, no volume 2, eu não me lembro a página agora, eu ia trazer a citação, esqueci. De Calvino ou Armínio? De Armínio. Ele vai dizer o seguinte, que a graça preveniente restaura a justiça original. Então perceba que para nós a justiça é imputada. Deus, Jesus Cristo, nos seus méritos, imputa a nós uma justiça que não é nossa. Substituição. Para Armínio, a justiça é do próprio homem, que, a partir do momento em que ele escolhe fazer o bem ou fazer o mal, ele pode decair dessa nova condição de justiça original, pelagianismo. Eu queria um tempo hábil, por favor. Se puder. Não, tem um tempo hábil, 3 minutos. 3 minutos, tem que usar os 3 minutos. Porque ele usou muito mais. Então, eu nem vou entrar. Eu cedo, pode ir. Eu nem vou entrar no mérito da questão histórica aqui em relação às obras de Armínio, por quê? Porque o tema é outro. Mas, só para resumir, na opinião de Armínio, ele tratou a respeito do pelagianismo pelo fato da acusação imposta, ridícula, por parte dos calvinistas. Mas ele diz que... O que o senhor entende nessa afirmação quando ele diz que os dois extremos são danosos e que o caminho para ser um cristão verdadeiro é o meio termo? Então, o meio termo, nesse sentido que Armínio trata... Ele está trabalhando do pelagianismo e do maniqueísmo. Então, maniqueísmo é heresia, pelagianismo é heresia. Armínio está simplesmente tratando nas suas obras a importância da graça sobre todo o ser humano. Nesse texto não é pastor, isso, professor. Com muito respeito. Voltando ao contexto aqui, porque senão o tempo vai embora... Mas só para, se o senhor puder, quando chegar em casa, leia o texto de Mateus 19, versículo 15, Vamos abrir ele aqui. Que nos apresenta a ordenança, a ordem imperativa de Jesus, Vamos lá. relacionado à morte dos infantes em relação à salvação. Depois trouxeram as crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Olha o texto. Então disse Jesus... Deixem vir as crianças e não as impeçais. Mateus 19? Mateus capítulo 19, versículo 15. Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha o texto, só para concluir. Mateus 19, 15, no texto grego. Rode Jesus eben. E disse-lhe Jesus, afeteta paidia, caimé caliete alta, elten pros me. Gar, toioton, estin. Toioton, acusativo, só para lembrar o senhor. É do verbo ser. Rebasileia. Aqui está simplesmente o artigo feminino aplicado. Aqui vem a questão do genitivo. Basileia, ton, uranon. Então, Jesus, ele já dá simplesmente para nós a certeza de que para chegar aos céus é ser semelhante às crianças. Sendo semelhante às crianças no sentido da culpabilidade? Claro que não. Todos são culpados. As crianças são culpadas, pecado original, por intensidade, não por extensão. E nesse texto, o próprio Cristo ratifica, tá paidia, aqui está no neutro, paidia, crianças. Aí você pega aí um simples léxico, simples que eu falo no sentido só para resumir, de Strong, trata a respeito de paidia, paidion, plural, tratando a respeito do quê? Simplesmente de crianças de colo e um pouco aquecidas. Vai tratar de menino e menina. Então, naturalmente, aqui não tem, obviamente, aquela questão que o senhor perguntou a respeito da consciência, da consciência, mas Jesus garante a salvação dos infantes por causa da sua obra, não por causa da inocência das crianças, nesse contexto. Dos céus, está o texto. Rebasileia uranon. Dos céus. Esse texto que o pastor trouxe aqui, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Minha pergunta é, então, todas as crianças pertencem ao reino do céu? Então, o reino dos céus aqui é aplicado à salvação, né? Então, mas a pergunta é, todas as crianças? Todas as crianças pela graça. Por que vocês não batizam criança, então? Porque o batismo, nesse sentido, é simbólico. A criança em si. Agora, a graça sobrenatural de Deus aplica a salvação para os infantes. Não tem possibilidade na justiça de Deus culpar o inocente. A Bíblia declara nesse sentido. Inocente pela graça. Mas inocente pela graça. Eu não tenho culpado por inocente. Mas é só no pensamento a criança já recebeu do reino porque ela está inocente,
Qual o problema, então, de... Não falei ainda que ela se- recebeu do reino por causa da inocência. Eu falei pela graça. Aí Jesus trata a respeito da Tá, então a semelhança. graça só se estende nesse momento. Depois ela se torna meritória, porque a salvação sempre não será pela graça? Não, é porque assim, os calvinistas, nesse sentido, eles entendem dessa forma o nosso pensamento. Mas o nosso pensamento, nesse sentido, é sempre a graça dele, por ele e para ele. E o que difere a graça para as crianças da graça para os adultos? A graça para as crianças é a soberania de Deus aplicada pela justiça Aí eu em gostei. Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Para criança é calvinismo, É, que eu o tô dizendo. adulto é arminiano. Não, eu estou sendo bem claro. Porque a criança não pode escolher, né? Não é isso? É lógico, meu Deus do céu. Essa é a nossa Se eu lógica jogar para os uma- adultos, que a gente Isso- também não pode isso- escolher. Então, qual que é a grande diferença? É que o adulto pode Isso, ter a pode- confissão pode de Romanos, rejeitar. capítulo 10, versículo O adulto 9 a 11. pode rejeitar. A criança não está no estado da Isso, então rejeição. a ideia é essa, que o adulto ele pode rejeitar. Total. Tanto é Se que ele até não o jovem rico rejeita- rejeitou a personificação da graça. A graça, ela é resistível, porque Deus não trata o ser humano como robô. Pastor, Então, mas o nesse Henrique é bom. sentido... E com muito respeito, Claro. por favor. Não, a gente tá pastor, debatendo. Eu Não, fico à tá- vontade tá porque a tranquilo, gente sabe fica que é sossegado. ideias, Meu tá? pastor. Não tenho Fica paixão sossegado. essas. Mas, ó, uma das conclusões que a gente chega, ou inevitável, é que, então, aqueles que não rejeitam carregam em si algum tipo de mérito. Qual é o motivo pelo qual as pessoas não rejeitaram? São melhores? São mais piedosos? São mais aptos à compreensão da mensagem do Evangelho? Por que que alguns creem, aceitam e outros não? Porque por causa da condição, se permaneceres, se ouvires. Mérito puro. Então, o que acontece? Se é a condição relacionada dada a Deus para um Deus amoroso, bondoso. Porque se for pegar o determinismo fatalístico do calvinismo, que eu acredito que não é o caso em relação, a nossa adoração diante de Deus, até o nosso glória a Deus, a nossa adoração é um determinismo de Deus. Então, tudo é falsificado. É tudo que Deus determinou. Este que é o problema. Nós acreditamos na soberania de Deus. Porém, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Ezequiel, capítulo 18. Responsabilidade humana, a alma que pecar, esta morrerá. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 5, versículo 1, 5, 12. Segurou. 1 minuto e meio para concluir. Já? Pra você. Não acredito. Vocês- Vai ter que ter outro debate, né, pastor? Não esse aqui a gente parece, poderia mas vocês continuar, falam né? muito. Não parece, mas vocês falam muito. Mas a gente pode continuar esse debate dos Eu infantes. quero agradecer ao pastor porque ele nos instigou a trabalhar esse texto de Sim, forma sim, mais... foi bem. Ó, então o Thiago conclui e depois o Aleph e a gente encerra o programa, tá bom? Senão eu vou estourar o tempo. Vamos lá, quero Vamos lá, agradecer o convite, né, da produção, sempre muito caridosa comigo, a Angélica, ao querido pastor Aleph, que, digo, não é formalismo, tenho grande admiração. Igualmente, E recíproca. quero deixar aqui só claro que quando nós defendemos em que as crianças não são salvas automaticamente ou universalmente, nós não estamos com isso manifestando uma certa impiedade de forma alguma. O desejo do nosso coração é que todos fossem salvos. O de Deus. Mas eu não posso negar o que a Bíblia diz. Se nós partimos de que Deus elege, sabe de todas as coisas, conhece ou determina, isso não escapa também o momento da morte. Então, se esses morreram num acidente de carro ou morreram na maternidade, está nos decretos de Deus. E se estes que morreram forem eleitos de Deus pela graciosa, pelo beneplácito da sua vontade, elas serão salvas. E as crianças de colo que não são eleitas vão irremediavelmente para o inferno, na visão calvinista. Se não foram eleitas, porque é o seguinte, pastor, ó, pensem comigo. Uma antropologia, eu sei que o senhor está fazendo um apelo, ainda que talvez não proposital, emocional, dos Não. ouvintes contra mim. De forma alguma. Mas, ó, De forma... Não. Ele tá se... Não, se- não, de forma alguma. pensem comigo, Não, todos pastor, estão condenados. É uma afirmação bíblica, não estão? Sim. Sim. Se todos estão condenados, o todos... Aí eu pergunto, geralmente... a Todos crítica- são todos todos mesmo? Todos são todos ou todos são só os não eleitos? Quem Então, são todos? Todos, desde criança até a fase adulta. Qual que é a mais grande... 5 minutos a gente concorda. Não, de forma alguma. Gente, A grande não dá pra questão vocês- é a eu aplicação vou desistir desse programa, relacionada... Não, eu só estou perguntando para dizer, não é que eu digo que eu condeno. Relacionada ao A Bíblia infante. diz que todos estão condenados. A fé É pela a primeira vez convicção. que o calvinista fala que todos são todos e o arminiano fala que todos não Não é são todos. todos. Nós invertemos isso daqui. Mas Aleph, eu preciso que você conclua, porque não Tá dá, bom, não querido dá Zé. mais tempo. Muito Depois obrigado. a gente pode voltar aqui no todos. O pessoal tá falando aqui que só vai Todos e condenar... não todas. Vai, Aleph, conclui.
Primeiramente, agradecer mais uma vez a gentileza da produção do programa Vejam Só, querido Zeca, Obrigado, pelo pastor. grande intermediador, É benção. ao reverendo Tiago Naruzzi, um carinho especial. E dentro dessa visão, nós temos por certo que a graça suficiente alcança a todos. E a criança, enquanto infante, não tem a escolha própria em si. Porém, a graça, ela o elege aplicado na justiça de Deus que fora já derramada em Cristo Jesus. A Confissão de Westminster, para encerrar, 30 segundos. foi produzida e convocada no dia 12 de junho de 1643 a 1649 e declara: as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo por meio do Espírito. Confissão, capítulo 10, seção 3. Isso significa dizer que as crianças que não são eleitas irremediavelmente vão para o inferno. Que inferno seria este se as crianças não têm conhecimento nem do bem e nem do mal lançado à luz do Evangelho? Por isso que nós temos o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça suficiente. Só para criança. Deus os abençoe. Lembrando que Paulo está falando para a igreja adulta, gente, não esse dá, texto. cara. Eles E não a graça param. suficiente Eles não aplica param. a João 3,16. Eles não param. Mas, esse daqui que é o gostoso da teologia. A gente discorda, aí dá risada, aí tira um Não sarro. é pessoal, né? Não, Sim, acho que sim, não. com Acho que certeza. não. Cada um tem, obviamente, a sua defesa. A gente já falou isso aqui várias vezes. Existem problemas em fazer a sua defesa, né? Tem situações que você vai precisar dar uma adaptada ali. Foi uma delícia o debate. Foi muito E é muito bom por isso a gente aprova. Mas, os irmãos já estão convidados, nós vamos fazer outro debate. Tem a questão do mal, que nós vamos debater. Deus Mas acho que a Uma- parte 2 seria muito bom. Eu acho que ficou muita coisa em aberto para a gente discutir, Vamos fazer. né? Vamos colocar os infantes aí de novo aí, em voga aí. E também vamos fazer o do mal também, pra gente não esquecer aqui também. Esse daí também é muito bom. Muito bom. É mais filosófico, mas é bom. Põe o resultado na tela aí pra gente encerrar, que eu acho que hoje eu extrapolei o programa aqui. O pessoal do jornalismo espera só um pouquinho para começar o jornal aí na sequência. Ó, a justiça de Deus garante a salvação às crianças que falecem. Vamos ver como é que ficou. 76% dizendo que sim, Deus é misericordioso e acolhe as crianças. Mas também se o cara votasse que não, é um coração duro, né, Aleph? Matar todas as criancinhas. Esse é... Condenar, no caso. Condenar, né? O Naruzzi não tem coração. Não, 9%. E em dúvida, ficou 15%. Ficou um número bom até daqueles que ainda não sabem. Boa, espero que o debate tenha ajudado. 15% foram ainda não sabem. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Tiago, Deus abençoe os contatos do Tiago, do Pastor Aleph no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Vejam Só fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta. Um forte abraço e até lá.